Eu hoje estava conversando com a minha avó, aí eu tive que, falando sobre Bitcoin, né? Aí eu tive que explicar pra ela como que funciona e como que foi a história do dinheiro. Eu tive que explicar pra ela do zero, desde as trocas até o ouro, até a, a mistura do ouro com outros metais, até o papel, como que surgiu o papel. Tive que explicar do zero pra ela. Aí eu parei pra pensar, né? E tipo, por que que não tem isso na escola? Por que que a escola não ensina isso, né? Não ensina coisas que são realmente importantes, assim, tipo dinheiro, por exemplo. Aí, aí eu pensando sobre isso, por que que a escola não fala essas coisas, não ensina? Pelo menos a minha não, né? A maioria não. Porque pensa comigo, se a minha avó tem uns 60 e poucos anos, ela não sabia disso, ninguém nunca explicou isso pra ela. Pra ninguém nunca ter explicado isso pra ela, quer dizer que pelo menos a maioria das pessoas que conversam com ela sobre dinheiro não sabem disso também, né? Então, se eles não ensinavam isso antigamente, não ensinam isso hoje, por que será que isso acontece, né? Aí eu parei pra pensar. Aí, aí eu raciocinei assim. Por que, né? Vamos fazer uma metáfora, por exemplo. Um ladrão vai e rouba dinheiro de uma pessoa e a pessoa simplesmente dá o dinheiro pra ela, para ele de forma sem querer reagir, né? Por que que esse ladrão iria explicar pra essa pessoa que roubar o dinheiro dela é errado, né? Entendeu o que eu quis dizer? Por que que esse ladrão iria explicar pra vítima que roubar o dinheiro dela é errado? Se ela tá aceitando ser roubada, ótimo pra ele, né? Tipo, se parar pra pensar dessa forma. Beleza. Aí, mano, pensando assim, por que o governo ou, sei lá, o Estado iria ensinar para as pessoas que como funciona a inflação, por que que imprimir muito dinheiro é errado? Eu tive que explicar isso para minha avó. Ela não sabia disso. Porque se eles explicassem isso, se eles ensinassem isso, teria uma revolução, né? A galera começaria a entender isso e seria uma mudança muito grande no mundo inteiro. Aí beleza, né? Aí eu fiquei pensando, se é isso que tá acontecendo, a gente tá vivendo, porque tem uma frase que diz que tempos difíceis formam homens fortes, homens fortes criam tempos fáceis e tempos fáceis criam homens fracos e homens fracos criam tempos difíceis e por aí vai, né? Vira um ciclo infinito. Eu buguei aqui no meio. Beleza. Aí eu fiquei me questionando. Em que tempo que a gente tá vivendo? Em tempos fáceis ou em tempos difíceis? Porque parece que tudo faz parte de um plano, certo? Todas as ferramentas, todas as coisas parecem não, são, eu acredito hoje em dia que é parte de um plano, né? Porque é tudo milimetricamente calculado, parece. Porque, como eu acabei de falar, se você ensinar desde o começo, as pessoas vão ficar contra esse próprio. Então, por que que o ladrão ensinaria a vítima de que é errado roubar, né? Beleza. Então, até então, na minha cabeça, faz parte de um plano, né? Não só na questão do dinheiro, mas, tipo, muitas outras coisas em pequenos detalhes. Aí eu pensando dessa forma de que tempos difíceis criam homens fracos e homens fracos criam tempos difíceis e por aí vai, né? Aí eu pensei assim, se tem, aí eu lembrei de outra coisa, que é a terceira lei de Newton. Toda força, toda ação cria uma reação em sentido oposto com a mesma força, né? Com a mesma energia. Se tem essa força, essa ação
para criar um mundo de alienação, um mundo em que é tudo pensado e calculado para fazer uma lavagem cerebral nas pessoas, para que elas fiquem dóceis e aceitem tudo que o governo queira. Aonde que tá essa reação? Quem é essa reação? Essa reação são pessoas que estão começando a pensar e a entender que isso é errado, tipo o que eu tô fazendo agora. Eu quero conhecer essas pessoas, cara, porque tá difícil, viu? Hoje em dia é difícil de encontrar essas pessoas. É óbvio que vai ser difícil. Eu tô dentro do meu quarto, isolado lá. Bom, é difícil. Não... É difícil e eu também não tô fazendo o necessário para encontrar essas pessoas, né? Se você é uma pessoa que pensa dessa forma, escreve aí que eu vou ver que eu tô errado, que não é tão difícil de encontrar essas pessoas. Mas beleza, pensando dessa forma, a terceira lei de Newton e tal. Outra coisa, uma coisa dentro do contexto, mas em outro tipo de exemplo. Eu tava, mano, numa dificuldade do caramba pra conseguir sentar aqui na praça, sentar aqui no banco e ficar aqui, fazer esse vídeo, explicar, porque aqui é o lugar da droga, cara. Aqui é o ponto da droga. Você olha aqui pro chão, mas é um... Eu cliquei sem querer no pause. É uma nojeira, é pino de droga, é cigarro, é sacolinha de cocaína, pino de cocaína, nossa, mas é uma nojeira aqui esse chão. Aí eu tava pensando, né? Por que isso acontece? Ó, copo de álcool, cigarro, nossa, é uma nojeira isso aqui. Mas beleza, né? É um lugar bonito, natureza, mas isso aqui acontece, ok. Aí eu tava pensando, isso aqui acontece por quê? Por que a droga hoje em dia e a coisa errada é tão grande assim? Tem tanta gente, né, nesse mundo. Porque se a gente seguir o plano deles, eu vou sempre falar deles, eu não sei quem é eles, mas eu acho que dá pra entender o que eu tô querendo dizer. Como que vai ser a vida, né? Como se a gente seguir esse plano. Vai estudar numa escola, vai sair dessa escola e vai estudar numa outra escola do ensino médio. Saindo do ensino médio, você vai estudar, fazer uma faculdade de algum emprego que te dê dinheiro. Não necessariamente algo que você gosta, só que te dê dinheiro ou que sua família te empurrou para fazer. Depois que você fizer essa faculdade, você vai trabalhar num emprego aqui no Brasil que te dê um saláriozinho que dê para você sobreviver. Se você não tiver nem condições de fazer uma faculdade, você vai começar num emprego aí que te sustentar e muito provavelmente vai viver desse trabalho pro resto da sua vida. E essa vida é meio triste, né? Não é meio triste, é bem triste. Essa vida é muito bem sem graça. E aí o que acontece? Numa vida sem graça dessas, onde a maioria das pessoas vive igual, mediocremente, essas pessoas vão tentar fugir da realidade, né? E como seria fugir dessa realidade? Seria isso aqui que tá no chão, velho. Droga que te dá um momento ali em que você foge da realidade e sente um negócio na sua cabeça que vai te tirar daquele momento ali e você vai esquecer dos seus problemas, não é pra isso que serve o álcool? Não é tão normal escutar essa frase? De que bebe para esquecer os problemas? Tá aí. E aí nisso vai tudo se invertendo, né? Uma vida triste como essa que é o plano deles, que é o que a maioria das pessoas tem, tanto é que é chamada de medíocre, que é mediana, todo mundo, a maioria vai ter essa vida, vai tudo se invertendo, né? Todo tipo de coisa boa vai começando a ser ruim, todo tipo de coisa ruim vai começando a ser boa. E assim vai parabenizando essas coisas. Por exemplo, tigrinho, aposta, né? As apostas vão começando a crescer.
funk vai começando a crescer, droga vai começando a crescer. Quando você começa a falar assim que nem eu tô falando, você vai começar a ser chamado de louco. Por aí vai, né? É isso, mano. É só um pensamento meu aí. Valeu.